Jacarés são membros da família Alligatoridae, assim como os crocodilos, jacarés americanos e jacarés chineses. Esses répteis de sangue frio podem crescer de 2 a 3 metros de comprimento e habitam em áreas úmidas. Jacarés americanos podem ser encontrados em toda a Louisiana e Flórida, onde já estiveram quase extintos. Hoje, eles não estão mais ameaçados e as espécies prosperam em igarapés, lagos e até em alguns campos de golfe. A única outra espécie de jacaré existente é o jacaré chinês, outrora amplamente distribuído ao longo do rio Yangtze. Agora, este jacaré está criticamente ameaçado e limitado apenas ao baixo Yangtze. Esses répteis, principalmente carnívoros, possuem uma força impressionante, velocidade e ferocidade imbatível, mas há ainda mais nos jacarés do que aparenta. De rugidos incrivelmente altos a olhos que brilham no escuro, conheça agora 15 das curiosidades mais selvagens sobre jacarés. 1. Os jacarés são jurássicos. Os crocodilianos, juntamente com os jacarés, sofreram muito poucas mudanças evolutivas desde a época dos dinossauros. Os jacarés americanos surgiram há cerca de 84 milhões de anos, e seus ancestrais evoluíram há mais de 200 milhões de anos. Os únicos répteis mais antigos são os jabutis e as tartarugas. Os jacarés são frequentemente chamados de dinossauros ou descendentes de dinossauros. Na verdade eles não são, mas estão mais relacionados aos dinossauros do que a outros répteis modernos. 2. Eles não conseguem sobreviver em água salgada ao contrário dos crocodilos. Os jacarés não têm glândulas para excretar sal de seus corpos, então eles não podem nadar em habitats de água salgada como manguezais. Agora, eles vão caçar perto de água salgada, especialmente na primavera, dizem os especialistas, quando há maior diferença entre a maré alta e a baixa. Mas se você vir um par de olhos saindo da água do oceano ou de qualquer lago salgado, certamente é um crocodilo, e não um jacaré. 3. Eles podem pesar mais de 450 kg. O maior jacaré já medido tinha 4,8 metros de comprimento e pesava 458,8 kg. Este jacaré foi capturado em Mill Creek, um afluente de um rio no Alabama. Infelizmente, foi morto por um caçador em 2014, quando se acreditava ter entre 24 e 28 anos. A caça ao jacaré ainda é legal no estado do Alabama, mas existem regulamentos. 4. Seu sexo é determinado pela temperatura ambiente. Um dos fatos mais estranhos sobre jacarés é que o sexo deles é determinado não pelo DNA, mas sim pelo clima. Se a temperatura no ninho do bebê jacaré estiver quente, nascem jacarés machos. Se a temperatura estiver baixa, os bebês são fêmeas. Os jacarés depositam seus ovos em um monte de terra. Quando os ovos estão prontos para eclodir, os jacarés bebês usam um dente de ovo no topo de seus focinhos para quebrar a casca. 5. Eles podem correr muito rápido, mas se cansam muito rápido também. Jacarés são construídos para ter velocidade e não resistência. Eles podem correr até 56,3 km por hora, mais rápido que a maioria dos humanos, mas são velocistas e não conseguem manter esse ritmo por muito tempo. Na água, eles podem avançar a até 48,3 km por hora. Eles também podem nadar muito rápido usando suas poderosas caudas para impulsionar a luz para frente. 6. Seus olhos brilham no escuro. Os olhos dos jacarés estão no topo de suas cabeças, tornando mais fácil para eles ficarem quase totalmente submersos na água e ainda verem suas presas. Os jacarés, como os gatos, também têm uma estrutura na parte de trás dos olhos que reflete a luz para melhorar a visão noturna. Se você pegar os olhos de um jacaré com uma lanterna, eles brilharam em vermelho. Você também pode saber o tamanho de um jacaré pela distância entre seus olhos. Quanto maior a distância, maior o jacaré. 7. Eles preferem carne, mas não se opõem a frutas. Jacarés há muito são considerados carnívoros, mas recentemente descobriu-se que comem deliberadamente frutas, vegetais, sementes e legumes. Durante anos, antes que isso fosse confirmado, presumia-se que as sementes encontradas em seus corpos durante a pesquisa provinham de animais que eles comeram.
Estudos que verificam essa parte surpreendente de suas dietas sugerem que os jacarés até ajudam as plantas que comem a distribuir sementes através dos resíduos que deixam após a digestão. Ainda assim, a carne compõe a maior parte de suas dietas. Jacarés mais jovens comem insetos, anfíbios e pequenos peixes, enquanto seus pais se alimentam de peixes maiores, cobras, tartarugas, pássaros e mamíferos. Eles são os répteis mais barulhentos do mundo. Tanto os machos quanto as fêmeas emitem rugidos altos quando estão acasalando, tão alto que dão aos jacarés o título de répteis mais barulhentos do mundo. Para referência, suas chamadas podem atingir 90 decibéis, quase tão alto quanto um cortador de grama, enquanto as vocalizações humanas normalmente atingem o máximo em torno de 70 decibéis. Os machos rugem não apenas para atrair parceiras, mas também para assustar predadores em potencial. Jacarés podem comer seus filhotes. Embora sejam conhecidos por cuidarem relativamente bem de seus filhotes, os jacarés às vezes também simplesmente os comem. Os pesquisadores observaram que um grande número de filhotes de jacarés parece morrer antes da maturidade. Eles descobriram que a mortalidade dos filhotes de jacaré se deve, em parte, ao fato de que cerca de 7% deles são comidos pelos pais. Acredita-se que a razão para isso seja a paternidade múltipla. Filhotes de jacarés em uma única ninhada podem ter pais diferentes. Os jacarés machos são uma ameaça muito maior do que os jacarés fêmeas para seus filhotes, e é provável que eles não saibam quais pertencem a eles. 14. Sangue de jacaré é antibiótico e antiviral. Um estudo descobriu que o sangue de jacaré selvagem tem propriedades antibióticas e antivirais. Na verdade, é ativo contra o HIV-1, o vírus do Nilo Ocidental e o vírus herpes simplex. Essas propriedades também ajudam a proteger os próprios jacarés de infecções após ferimentos. Até agora, seu sangue só foi estudado em laboratório e até então não está sendo usado na medicina humana. Jacarés chineses estão criticamente ameaçados. Enquanto o jacaré americano é populoso em toda a sua extensão no ZEUA, o jacaré chinês não é tão seguro. Está criticamente ameaçado devido à fragmentação e degradação do habitat, caça, desastres naturais, como as enchentes e secas, separação geográfica, baixa produtividade e poluição, diz a IUCN. Até os anos 90, eles foram caçados deliberadamente. Atualmente, existem até 86 e apenas 68 adultos maduros na área nativa da espécie.